o que os subprojetos estão fazendo, suas atividades no PIBID. E o primeiro subprojeto a apresentar hoje vai ser o subprojeto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do campo de Caicó, certo? Quero chamar aí os componentes que vão apresentar para cá, para compor aqui a mesa. Aí vocês próprios podem apresentar o nome de vocês, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Professor Teixeira. Boa tarde a todos e a todas. Nós somos da Universidade do Estado, do Rio Grande do Norte, o campus é Caicó, uma cidade que está aqui em torno de 300 quilômetros para o interior, no sertão do Seridó. E eu estou coordenando o PIBID desde a edição de 2014. Na universidade, o PIBID de Filosofia está desde o edital de 2009. De fato, no texto que nós elaboramos, o texto ele faz uma avaliação dos 3 editais que foram apresentados, o de 2009 para o biênio 2010-2011, e depois uma reedição em 2012 para o biênio 12-13, e agora que nós estamos em 2013, com a última portaria, apresentamos o subprojeto, e aí de 2014, 15, 16 e esse ano de 2017. Comigo estão aqui a Beatriz e a Andressa, que são 2 bolsistas que estão encerrando o curso de Filosofia, então até agosto deverão estar se afastando do PIBID, e o professor Emerson e a professora Sueni, que são 2 supervisores, já se afastaram do PIBID porque estão fazendo o mestrado profissional. Inclusive, Sueni está pesquisando sobre o PIBID no mestrado profissional, e como eles também receberam a bolsa do mestrado profissional, então tiveram que se afastar do PIBID os 2, e aí nós fizemos um outro arranjo e continuamos. Antes deles, eu vou apresentar um pouco como é que a gente está trabalhando e o que, é que a gente está fazendo, principalmente com relação a esse ano de 2017, e depois cada um deles se apresentam na hora que eles forem falar um pouco da experiência deles nesse processo, tanto da formação do futuro professor, como nesse processo de formação continuada do professor da escola básica. Acho que trazer os 2 supervisores que estão conosco também no mestrado profissional aponta justamente essa importância do PIBID para a formação continuada dos nossos professores da educação básica, certo? Nós temos um blog, um site, e como o próprio o Pedro já colocava ontem, temos algumas dificuldades para manter o blog atualizado, mas principalmente nesses últimos 3 meses, nós implementamos um modelo de atividade que a gente está conseguindo, todas as semanas, estamos conseguindo publicar notícias novas. Então, todas as atividades que acontecem na escola ou que acontecem na universidade, se é intervenção em sala de aula ou se é intervenção no projeto de pesquisa que nós temos também, eles fazem uma foto, fazem um relato da atividade, me encaminha, e aí Beatriz é a responsável pelo site, ela publica, certo? Então, nesse site nós temos nós temos o blog, nós temos a nossa identificação, quem somos, temos fotos. Essa parte dos vídeos e das indicações de filmes e músicas, nessa parte nós estamos pecando, no sentido que a gente não está conseguindo manter atualizado. E tem a parte da produção, que aí os planos de ação e tudo aquilo que acontece na escola, os produtos realizados, a gente coloca aqui. Também os artigos, quando os alunos vão apresentar em algum evento, a gente disponibiliza também nessa parte de produção. Pode passar, por favor? Nós funcionamos assim, nós temos uma reunião mensal, que é uma reunião com todo o grupo, nós somos 19 bolsistas, perdemos também uma bolsa em fevereiro de 2000, nós éramos 20 bolsistas, perdemos uma bolsa em janeiro, fevereiro de 2016, e aí perdemos também um supervisor.
nós funcionamos em 3 escolas lá da cidade de Caicó. Então nós temos uma reunião mensal, que é uma reunião de avaliação dos trabalhos que estão sendo realizados, e uma reunião também que a gente busca perspectivar os encaminhamentos. Então essa é a primeira atividade que o bolsista tem, uma reunião mensal com todo o grupo. E depois, semanalmente, pode passar, semanalmente os bolsistas, eles se encontram com supervisores nas escolas. Também numa reunião que a gente chama de reunião burocrática, no qual se faz avaliação, no qual se prepara as atividades de intervenção, e também, como nós temos um grupo de pesquisa, também eles fazem as leituras do grupo de pesquisa, como a gente vai mostrar. Então isso aqui é o grupo do SEJA, que é o Centro Educacional José Augusto, e é a supervisora, a professora Sejane, que não está aqui conosco. O segundo grupo é o grupo da escola Antônio Aladim. Antes era o professor Emerson, e como ele está no mestrado profissional, ele saiu, e agora nós estamos com um professor de artes. E aí está sendo bem interessante, porque nesse início de 2017, os bolsistas estão sendo, entre aspas, obrigados a trabalhar de modo interdisciplinar filosofia e artes, com o professor Márcio. E o terceiro grupo é o grupo da ECAM, que é a Escola Estadual Calpurnias Caldas de Amorim, a professora Sueni, que foi a supervisora desde 2010 e saiu agora em 2017. Então essas 3 reuniões são reuniões semanais. Eles se encontram 4 horas semanalmente para fazer a discussão mais burocrática, para fazer a avaliação das atividades da escola e também para a discussão sobre o projeto de pesquisa, leituras do projeto de pesquisa. Então nós começamos esse ano um projeto de pesquisa, aliás, desde o ano passado, começamos a implementar um projeto de pesquisa que estava sendo... Nós criamos um grupo de pesquisa lá na universidade. O grupo de pesquisa é ensinar e aprender na educação básica. Esse grupo de pesquisa, a intenção dele é que ele seja interdisciplinar. Eu sou o vice-líder e tenho a líder do grupo de pesquisa, que é uma outra professora que não trabalha com o PIBID, mas as ações do grupo de pesquisa estão sendo realizadas pelo PIBID e por outras atividades que a professora também coordena. Então nós temos um grupo de pesquisa no campo chamado Ensinar e Aprender na Educação Básica, com uma linha de pesquisa ainda que é a experiência de ensinar e aprender filosofia, mas o nosso desejo em continuação é que a gente possa criar outras linhas para que o projeto seja interdisciplinar, que a gente possa também ter experiência de ensinar e aprender história na educação básica, experiência de ensinar e aprender geografia, física e assim por diante. Os professores da rede que quiserem se aproximando da universidade, quiserem e desejarem pesquisar essa parte. Então, nesse caso aqui, é a reunião do grupo do projeto Ensinar e Aprender na ECAM, que lá está sendo, mesmo a professora Sueni tendo se afastado do PIBID, ela continua com a discussão. E lá ele já tem um trabalho interdisciplinar na área de humanas. Então a professora conseguiu aproximar também os professores de História e Geografia e aproximar também os pibidianos de História e Geografia. Então eles estão se encontrando quinzenalmente para discutir sobre os conteúdos, avaliação, metodologias e sobre os impactos desses 3 PIBIDs lá na escola ECAM. A outra atividade, então nós temos 2 atividades em 2017. Uma é a atividade do projeto de pesquisa, Ensinar e Aprender na ECAM, Ensinar e Aprender no SEJA, Ensinar e Aprender no Antônio Aladim, e aí é um projeto de pesquisa que está discutindo o ensino e aprendizagem em cada uma das escolas. E além disso, os alunos têm atividade, os bolsistas do PIBID, uma atividade prática que nós estamos chamando de laboratório de prática e de ensino de filosofia. Pode ser feito em forma de tutoria, de monitoria ou mesmo em forma de intervenção em sala de aula. Cada bolsista do PIBID, entre aspas, adotou uma turma. E durante o período de 2017, eles semanalmente vão à turma, junto com o supervisor ou não, porque no caso estão acompanhando a professora Sueni, que não é mais supervisora, eles participam de todas as atividades daquela turma. Né? Começaram em fevereiro, abril, maio mais ou menos, um processo de conhecer a turma, de visitar a turma, e eles agora estão no processo de intervenção, no segundo bimestre e no terceiro bimestre. E no quarto bimestre nós vamos fazer
os relatos de experiência. Então, isso que nós chamamos de laboratório de prática. Então, os bolsistas estão com duas atividades. Uma atividade, entre aspas, mais teórica, para pesquisar o ensinar e o aprender nas escolas, e essa atividade mais prática, de monitoria ou de tutoria com uma turma de cada escola. Pode passar? Pode passar. Também do laboratório, essa. O que me parece importante, e que é uma das atividades do PIBID dessa edição desde 2014, é a relação entre a universidade e a escola. E os bolsistas, eles tentam participar de todas as atividades políticas e sociais que a escola promove. Inclusive, eu não tenho as fotos agora, nós recebemos hoje, mas hoje estava tendo uma festa junina em uma das escolas. Então, todos os bolsistas daquela escola estão participando. Essa aqui é uma atividade do Dia D da Mulher. Os bolsistas participaram, organizaram um grupo de teatro, pode passar, lá no SEJA. Aqui é um momento que eles estão ensaiando a peça no Dia D, teve agora recentemente, pode passar no mês de maio. Isso aqui é uma atividade da escola. A orientadora pedagógica da escola estava discutindo sobre as práticas de inclusão, de educação inclusiva, e os alunos também estavam participando, os alunos do PIBID. Isso aqui é uma reunião pedagógica em uma das escolas, e os bolsistas são convidados também a participar com um grupo da escola. Uma outra atividade, essa aqui é a reunião pedagógica de início de ano, que os bolsistas também participam. É a mesma. Ok. Então, de modo rápido, então nós tivemos, claro que não dá para vocês lerem daí, nós tivemos 3 edições, que eu chamei 3 edições do PIBID. Um biênio 2010-2011, o biênio 2012-2013 e esse quadriênio atual que nós estamos trabalhando. Eu tentei selecionar as diversas atividades que foram propostas, né? Então estão aqui, depois a gente vai disponibilizar isso no nosso site. Passa o próximo. Pode passar o próximo. Aqui. Nas nossas atividades 2014-2018, nós pensamos cinco atividades. Uma era a formação. Esse aspecto da formação, no sentido de compreender o projeto PIBID, compreender o projeto da universidade, todo bolsista que entra, o supervisor orienta ele a leitura da portaria e a leitura do nosso projeto e a leitura do projeto institucional. Então, esse aspecto de formação. E, além disso, todo o material que a gente dispõe e que a gente fez esse processo de formação, textos que discutam sobre o ensino de filosofia, na escola, né? Também conhecer os projetos políticos pedagógicos da escola. Esse é um processo de formação. E, normalmente, desse processo de formação, que se dá sempre através de análise de documentos e análise de produções mais teóricas, quase sempre eles conseguem produzir ao final artigos e apresentam nas semanas de filosofia que nós temos, né? Então, temos a formação, o segundo é a produção, que decorre dessa formação, e também das intervenções. Nós tivemos um processo de intervenção de diagnóstico da escola e eles conseguiram também mapear e apresentar. Vou passar o próximo. A relação universidade-escola, eu acho que essa para nós, eu fui coordenador do curso de filosofia, para mim, o que nós mais ganhamos é nessa relação, tanto a escola ganha como também o curso ganha. Nesse sentido, eu gostaria de citar 3 aspectos que eu digo que o curso de filosofia, que funciona desde 2002 lá em Caicó, que ele ganhou. Nós tínhamos um grupo de pesquisa que era chamado Filosofia e Educação. Esse grupo de pesquisa, ele funcionava como um grande guarda-chuva, dentro do qual cabia qualquer coisa, menos a pesquisa sobre filosofia e educação. Então você tinha um núcleo de estudo sobre a existência, que estudava Heidegger, Schopenhauer e os existencialistas. Você tem uma linha de pesquisa que estuda a filosofia antiga, uma outra linha que estuda a filosofia medieval. Então vejam que na realidade é um grupo de pesquisa, mas que não está pesquisando aquilo para o qual ele foi formado, filosofia e educação. Então, ano passado, junto com a professora Reilta, então nós criamos o grupo de pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é o primeiro ganho, no nosso caso, do curso de filosofia. Nós fizemos a discussão sobre o projeto pedagógico de 2016 para agora, para apresentar um novo projeto pedagógico de curso, já que a gente estava completando 10 anos do projeto anterior,
e nós conseguimos colocar uma disciplina optativa ainda de filosofia com crianças, conseguimos colocar uma disciplina obrigatória de didática do ensino de filosofia, de propostas que nasceram dessa discussão do PIBID. Então, além da didática geral, nós teremos uma disciplina chamada, no próximo currículo, didática do ensino de filosofia. Pensamos no currículo anterior, embora sejamos licenciatura, mas no currículo anterior, para o projeto de monografia, o TCC, tinha uma cláusula que dizia assim, temáticas exclusivamente filosóficas. E nessas temáticas exclusivamente filosóficas, se compreendia aquilo que a gente está apresentando aqui, essa filosofia dura, essa filosofia pura e assim por diante. Ou seja, o aluno de licenciatura, ele não poderia terminar o seu curso de licenciatura pesquisando alguma discussão sobre ensino, sobre escola e assim por diante. Ele passa os 4 bimestres, 4 períodos no estágio, mas ele tem que, paralelo a isso, fazer uma pesquisa sobre o tema tal no filósofo tal. Mas nenhuma discussão propriamente sobre essas discussões que nascem do chão da escola, sobre o ensino de filosofia, poderia ser feita. Então nós conseguimos retirar essa coisa do exclusivamente filosófico para dar maior margem para que os alunos e os professores que desejarem fazer outras pesquisas sobre ensino, possam fazer também no TCC. Nós havíamos criado, eu que propus, junto com a professora, o laboratório de prática de ensino de filosofia, para utilizar as 400 horas de prática como componente curricular. Infelizmente, quando o projeto foi para a Pró-Reitoria, no parecer da Pró-Reitoria, a Pró-Reitoria mandou que o laboratório, que a gente tinha pensado, era essas 400 horas, nós apresentaríamos a cada semestre ou a cada ano projetos de ensino, projeto de ensino. Então nós teríamos um responsável pelo laboratório e teríamos os professores que a cada semestre ou a cada ano apresentariam um projeto de ensino com a carga horária que ele achasse que era conveniente para ele desenvolver. 60 horas, 100 horas, 80 horas e assim por diante. Quando a primeira versão foi para a Pró-Reitoria mandou de volta e aí mandou colocar para os laboratórios um código, uma ementa e uma bibliografia. Ou seja, transformou os laboratórios num componente curricular. O espaço que poderia ser um laboratório de discussão de práticas e do ensino de filosofia, a Pró-Reitoria obrigou-nos a transformar isso, segundo ela, devido ao sistema que a universidade utiliza, para melhor contabilizar as 400 horas de prática como componente curricular, para melhor controlar as 40 horas do professor. Ela achou melhor que tudo fosse transformado em componente curricular. E, infelizmente, nós tivemos que transformar o laboratório em 3 disciplinas que continuaram sendo chamadas de laboratório de prática de ensino de filosofia. Então, eu vejo, nesse sentido da relação entre a universidade e a educação, eu vejo que ambas, e nós já falamos sobre isso, se alimentam, né? A escola aproveita essa oportunidade dos PIBIDianos, aos poucos ela vai incorporando o PIBIDiano na própria estrutura dela. Normalmente, quando falta o professor de filosofia, a direção da escola convida um PIBIDiano, mesmo nessa fase de estágio, para assumir aquelas turmas. Nós temos um caso em uma das escolas que o aluno assumiu por 2 meses uma turma, porque a professora estava incapacitada. Então a escola começa a perceber que o PIBIDiano tem muito a oferecer, digo a exemplo do curso de filosofia, ou dos PIBianos de filosofia, tem muito a oferecer à própria escola. E nós, que estamos em um curso universitário, curso de formação de professores, nós podemos compreender como esse formar professor, como é que isso está chegando lá na escola e o que é que a gente precisa também avaliar, que precisa mudar na nossa estrutura curricular para que a gente possa ter uma formação de professores mais próximas, mais adequada com a escola. Aí depois temos os eventos, que a gente tanto promove eventos, como também nós participamos dos eventos, né? E tem as ações internas do projeto, que são essas reuniões. E aí eu tentei elaborar as principais atividades que nós realizamos em 2014, 15 e 16. 2016 foi o pior ano, porque era um ano que a gente praticamente nós não conseguimos planejar. Mesmo assim, no primeiro período de 2016,
Nós utilizamos o material do Maleta Futura, que era sobre pobreza, desigualdade e educação. A universidade tinha aderido ao programa e nós recebemos o material. Nós estudamos o material e nas 3 escolas nós provocamos discussões sobre pobreza, desigualdade e educação. Não passamos o material do Maleta Futuro, os vídeos, essa coisa. Nós aproveitamos o material e depois fomos fazer discussões locais, né, sobre essa questão da pobreza, desigualdade e educação. Então 2014 foi um ano mais de produção mesmo, no sentido de artigos, para serem apresentados nos eventos. Principalmente, por exemplo, nós aproveitamos os textos, principalmente no Enalic, que aconteceu aqui em Natal. Pode passar. Em 2015, nós fizemos um projeto de intervenção, um projeto interdisciplinar. Esse foi o carro-chefe do ano 2015. Pode passar. Em 2016, como eu disse, nós tivemos as dificuldades. Esse é o ano 2015, nós conseguimos trabalhar, produzir bem. Em 2016, aí, nós tivemos que nos adequar a essa realidade que a gente tinha, de suspensão ou não, de terminar o PIBID. Conseguimos planejar o primeiro semestre para discutir pobreza, desigualdade e educação. O segundo semestre ficou mais complicado, mesmo assim nós trabalhamos no sentido de produção de textos sobre ensino de filosofia para a Semana de Filosofia que ia acontecer em dezembro e que aconteceu em dezembro lá em Caicó. Esse é 2016 e no caso de 2017 nós temos essas 2 atividades. Uma atividade de laboratório mais prática, que o aluno está com uma turma e ele está num processo que ele vai com essa turma até o final do ano, trabalhando como tutor ou como monitor, ou mesmo assumindo em alguns momentos a turma, mas sempre com a presença do supervisor, né? Está fazendo essa formação, esse aspecto de formação, e o outro, o projeto de pesquisa, ensinar e aprender na educação básica, certo? Então essa era mais ou menos o que eu tinha preparado, e aí a gente tem as bolsistas e temos também os supervisores, que podem falar um pouco sobre esse processo de formação e também sobre o processo da formação continuada. Boa tarde a todos, me chamo Andressa, sou bolsista lá na Escola Antônio Aladim e vou relatar um pouco da minha experiência como bolsista na escola. Bem, com a saída do supervisor Emerson, que é professor de filosofia, a gente agora está intervindo nas aulas de artes. Então, a gente está fazendo lá trabalhos que sejam interdisciplinar, que envolva a arte e a filosofia. O nosso projeto de pesquisa, também como o professor Teixeira solicitou, que é o nosso grupo de pesquisa, a gente estava focado apenas na filosofia. E como a gente agora está passando na nossa prática do laboratório, a gente agora está fazendo voltado para o ensino de artes e de filosofia, que seria o trabalho interdisciplinar, que vou passar para a Beatriz comentar mais um pouco. Bem, eu me chamo Beatriz. Eu entrei no PIBID no 3º período da licenciatura, um pouco, vamos dizer assim, que assustada por não conhecer muito e sem saber o que era o PIBID. Eu sabia que já tinha tido uma edição antes, com alunos que já cursavam, só que me interessava conhecer um pouco. E daí eu entrei no PIBID, né? Aí a gente foi dividido nas escolas e a princípio fomos fazer a diagnose da escola, que era conhecer como a escola é, a realidade da escola, os alunos, conhecer de fato o campo onde iríamos atuar. Também começamos a produzir artigos, relatos de experiências, projetos temáticos, os planos de ação, que para mim era um pouco difícil, o que você vai fazer durante um ano, o ano completo. Pensar em atividade para interagir com os discentes. A princípio, essa atividade do PIBID me fez sentir mais desenvolvida na universidade. Por quê?
quando eu comecei a produzir artigo pelo PIBID, foi diferente de quando meus colegas começaram a produzir somente na licenciatura. Porque eu já tinha uma base, através do PIBID, de como eram esses artigos. E não senti um pouco de dificuldade na licenciatura, né? Atualmente, o professor Emerson era quem supervisionava a gente, e a gente estava já seguindo esse campo da filosofia. Quando o professor Emerson teve que sair e entrar o professor Márcio, eu senti assim, um pouco de dificuldade e receio de como é que eu vou trabalhar a filosofia com um professor de artes. Então foi um pouco assim assustador, mas eu quis mudar porque eu tinha a opção também de continuar intervindo nas aulas do professor de filosofia, mas sendo supervisionada pelo professor de artes, mas só que eu decidi ter essa nova, como é que se diz? Uma nova experiência. Então, tá sendo muito gratificante porque o professor me mostrou caminhos de trabalhar a filosofia e a arte junto. Atualmente a gente está trabalhando o período renascentista e é o que o professor estaria trabalhando na disciplina dele. Então, o PIBID, de modo geral, resumindo, na minha formação foi uma coisa assim diferente. Por quê? Porque os professores cobravam mais por ser pibidiana, dizia que a gente tinha que dar exemplo aos colegas, né? Mas também foi muito gratificante, porque se eu entrasse na universidade de filosofia agora novamente, tendo passado já pelo PIBID, eu me interessaria 10.000 vezes mais para produzir, para participar mais de eventos. Não que eu não tenha participado, porque eu participei bastante, mas o PIBID em si, resumindo, é uma excelente experiência. Só um adendo antes de passar para a Sueli Emerson, no que ela colocou, os alunos do PIBID também dentro da universidade, eles são vistos de modo diferente. Não só porque recebem a bolsas, mas o pessoal, os professores, eles terminam enxergando no PIBIDiano um aluno que pode contribuir mais ainda com o curso, justamente por estar fazendo a experiência do PIBID. É um aluno diferenciado para os professores e, como diz a parábola do Evangelho, a quem muito será dado, muito mais será cobrado. E nesse sentido, todos os alunos do PIBID eram sempre bem vistos e, portanto, bem mais cobrados pelos professores. Sueli Emerson. Boa tarde. Meu nome é Sueli Nóbrega, fui supervisora do PIBID de 2010 a 2017, passei pela versão do primeiro professor, foi Deda, e as outras duas versões com o professor Teixeira. E eu falo aqui um pouco da experiência, do que ficou em mim do PIBID. O PIBID surge na educação básica como um caminho, mas não como um caminho acabado, mas em fase de construção e reconstrução. As situações que vivenciei nas ações supervisionadas junto aos bolsistas no campus Caicó provocaram reflexões e indagações acerca da minha formação continuada e contribuiu para pensar e repensar a docência. Pensem, eu já imaginava na educação básica desde 1990, não em filosofia, claro, fiquei em história durante muito tempo, porque não tínhamos filosofia, e de 2008, quando apareceu como filosofia, a filosofia na educação básica, e eu passei a ser a professora de filosofia, a gente imagina, não, com tanta experiência, o que é que eu ainda tenho para aprender? E muita coisa eu aprendi com o trabalho com o PIBID. As transformações da sociedade contemporânea me encorajam a uma constante renovação de aprendizado nas variadas experiências da vida, seja de ordem profissional ou não. E como eu vejo a formação, pensando em Josso, 2010, quando ele diz que os processos de formação dão-se ao conhecer do ponto de vista do aprendente em interações com outras subjetividades. Então, as minhas interações com as outras subjetividades, seja do coordenador diário, seja com outros supervisores, ou até com os bolsistas, licenciandos, me fez repensar
minha atuação na sala de aula, me fez repensar a minha formação. Também a questão da relação teoria e experiência. Às vezes a gente fica tanto tempo na sala de aula e queremos nos separar de professor e pesquisador. Uma relação que é impossível de se separar. E o PIBID contribuiu para que eu pudesse voltar a ser um professor pesquisador e contribuir também para a formação dos novos PIBIDianos. Contudo, a partir do PIBID, a referida formação acontece de modo mais significativo por ajustar a formação específica, a formação pedagógica e a atuação na escola. Um dos pontos que me tocou bastante, porque na escola onde eu trabalho, na ECAM, nós temos o hábito de estar sempre fazendo grupos de estudo com os professores, principalmente de ciências humanas. É o que a gente consegue formar mais. E a gente já tinha trabalhado o pacto, estamos trabalhando com o PIP, e sempre estudando sem uma sistematização, sem estar com um projeto vinculado a algum grupo de pesquisa. E ao participar do grupo de pesquisa da UERN, foi possível a gente conseguir elaborar um projeto de pesquisa na educação básica. O nome do projeto é Experiência de Ensinar e Aprender na ECAM. Esse projeto de pesquisa, temos professores de Geografia, de História e de Filosofia. E estamos trabalhando com 4 planos de trabalho. Esses planos de trabalho incluem avaliação. Então, os alunos dos PIBIDianos e os professores juntos estão pesquisando o que a gente pensa de avaliação, como é que o professor de Geografia avalia os alunos, como é que o professor de História avalia, o professor de Filosofia, o que a gente pode pensar que seria avaliação na ECAM, as metodologias, conteúdos. Inclusive, ontem teve uma reunião e eles ligaram para mim dizendo que estão tentando ver como é que a gente pode incluir o conteúdo de História, conteúdos que dão certo com alguns conteúdos de Filosofia no mesmo bimestre. Por exemplo, quando a professora está trabalhando ditadura, às vezes eu já tenho trabalhado política, e a gente vê que poderia ter colocado no bimestre só. Então a gente está vendo como é que dá para organizar essa parte, e quem sabe depois escrever um relato de experiência para ver como é que fica essa situação. Mas tudo isso eu estou mostrando para vocês o que o PIBID conseguiu proporcionar na ECAM. A experiência no PIBID me fez intercruzar um dispositivo de autoavaliação e autoformação, relacionando os discursos, os diversos aspectos das relações com PIBIDianos, me conduziu à experiência de si, que se apresentaram em termos de ação, que relacionado ao conhecer-se, passei a tentar conhecer-me melhor na sala de aula, analisar-se, criticar-se, aceitar a crítica do outro e tentar fazer crítica a mim mesmo também, regular-se, ver-se, julgar-se, expressar-se, fez surgir a possibilidade da consciência de si. Aqui eu me lembro de La Rosa quando discute a questão do ver-se. Analisar nossas ideias e comportamentos que são contingentes, assim também a experiência de si. Os dispositivos inclusos na história e cultura do sujeito contribuem para a formação e transformação de si e dos outros que fazem parte de sua história. Então, no momento da transformação de si, a transformação do outro, no caso do formando, e também do próprio aluno. Esqueci de relatar que nesse projeto de pesquisa nós temos 4 alunos da ECAM do ensino médio e educação básica, porque é outra atividade também feita através do PIBID, que é o PIBIQM. Há 3 anos que a gente, não, 3 anos não, 3 versões e cada versão são 2 anos, que nós temos alunos da educação básica participando de projetos de iniciação científica na universidade. E o ano passado nós conseguimos realizar uma pesquisa sobre o PIBID, e Teixeira era o coordenador também desse projeto, que tínhamos alunos da educação básica, que finalizam elaborando um artigo e também apresentando em eventos. Dessa forma, a partir das correlações exercidas nos dispositivos pedagógicos, dispositivos que nós consideramos como qualquer lugar no qual se constitui ou se transforma a experiência de si, podemos abordar e destacar 3 dimensões: o ver-se, o narrar-se e julgar-se. A primeira dimensão, o ver-se, é quando podemos olhar para nós mesmos, como no caso os professores supervisores. Foi uma experiência quando eu participei do projeto do PIBIQM com esses alunos,
e eles fizeram entrevistas com outros alunos para que esses alunos analisassem a própria aula de filosofia, como o professor se relacionava com a filosofia, como o professor se relacionava com os alunos, e esse professor, no caso, era eu mesma. E eles fizeram essa pesquisa sem eu estar presente, essa entrevista sem eu estar presente. Eu fiquei até ansiosa com o resultado. Mas foi tão interessante que é o que eu destaco no PIBID, essa parte de olhar a minha própria formação. Dessa forma, na atividade como docente, através dos dispositivos de observação, produzimos conhecimento de si, adotando como condição a relação entre o eu que observa e o eu que se vê. Minha autoobservação se expressa em forma de discurso em um interior construído a partir da experiência enquanto participava do PIBID de Filosofia Caicó na UEM. Assim sendo, destaco que a aventura na experiência de si no PIBID transformou o universo do conhecimento de si e contribuiu para a mudança no ver-se, julgar-se, narrar-se, nas diversas dimensões do viver, no pensar que a sala de aula, vejo a sala de aula hoje como um espaço de construção de diversas possibilidades, não apenas de imaginar, não, vamos transmitir conteúdo, ou então é possível transmitir conteúdo. Além disso, a sala de aula, hoje eu vejo dessa outra forma. Também uma atividade que eu destaco foi um projeto disciplinar que nós fizemos com o título Quem Somos? Isso foi o ano passado e foi uma atividade feita também com esses professores que já fazem parte do projeto de pesquisa, professor de Geografia, de História e de Filosofia. Também outro ponto eu escrevi aqui para não esquecer, que esse site, como não dá tempo a gente trabalhar tudo na sala de aula, muitas pesquisas a gente passa para os alunos pesquisarem no próprio portal, no próprio site do PIBID de Filosofia, onde lá eles vão encontrar slides, vão encontrar textos e dar continuidade ao que nós iniciamos na sala de aula. Então, boa tarde. Meu nome é Emerson. Enquanto foi tendo toda essa fala aqui, me veio à cabeça alguns fatos históricos, né? Até 2008, a partir de 2008, é que a disciplina de filosofia ela é implantada no ensino médio. Quando a gente chega hoje, 2017, 9 anos depois, então dá para perceber o quanto se avançou no decorrer de quase uma década. Você vê, nós temos recentemente, né, eu digo com relação ao UERN Caicó, o PIBID, porque quando nós estávamos inseridos em nossas escolas, nós víamos o PIBID de matemática, o PIBID de química, de física, mas havia uma lacuna muito grande, principalmente na parte de humanas. Então a história avançou, geografia também, e ultimamente nos chegou através da UERN o PIBID de filosofia. E a outra ponta, né, dando continuidade a esse processo que iniciou em 2008 da implantação do ensino médio, que são os mestrados profissionais em mais de 14, se não me engano, 14 universidades brasileiras. Então, para pouco tempo, significa que muito foi pensado, muito foi feito, e que a filosofia ela não tem ficado simplesmente no ponto da reflexão, ela tem ido também para a prática. Me foi solicitado pelo professor Teixeira um olhar para dentro. O que foi que o PIBID causou em mim enquanto professor? E eu estruturo a minha fala em 2 pontos fundamentais. É o PIBID que vem ao meu encontro, encontra eco dentro de mim, transforma as minhas aulas, melhorando a classe, melhorando o ensino, melhorando até mesmo a minha postura como professor em sala de aula. Então, ela é uma receptividade que ao mesmo tempo nós passamos adiante, ele não fica preso com a gente. Então o programa vem ao nosso encontro e ao mesmo tempo esse programa ele exige de nós professores, supervisores, também uma transformação, tanto na postura quanto em nossas aulas. Quanto ao primeiro aspecto, desses 2 pontos que eu apenas acabei de informar, eu me detenho sobre a formação continuada. Vejam só, todo mundo tem vontade de sair da universidade, conseguir seu primeiro trabalho, mas quando nós entramos na sala de aula, nós mergulhamos de cabeça, principalmente aqueles que têm mais de um vínculo, e
muitas vezes deixamos de lado o ambiente universitário que participamos anteriormente. O processo de formação continuada, a questão da reciclagem, os eventos, as jornadas, e isso o PIBID, ele nos traz de volta novamente para o ambiente universitário. Eu começo a trabalhar e parece que a minha vida agora é somente dar aquelas aulas de filosofia. E muitas vezes eu me apego a um livro didático, esquecendo do processo de reciclagem. Então o PIBID, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de levantar. Ele nos traz essa vantagem de voltar novamente a ter contato com o ambiente universitário, altamente salutar para aqueles que estão em sala de aula. Esse primeiro aspecto, ele nos traz uma consequência para o segundo, que é a prática. Nesses 3 anos de PIBID, aí me vem a memória, quantos esforços, quantas reuniões, quantas preparações, quantas discussões, quantos projetos, quantos artigos, quantas viagens. Me traz para a universidade num primeiro momento, eu me abraço com a universidade, começo a me reciclar e melhorar como professor em sala de aula. Principalmente estudando. Porque se nós não tivermos cuidado, nós somos absorvidos por uma carga horária altíssima. Eu me apego ao livro didático, que é muito cômodo seguir ali o livro didático que eu escolhi, e eu deixo de lado muitas vezes esse processo de formação continuada. Diante disso, outro aspecto dentro desse segundo, colaborar com a formação docente dos futuros professores. Eu acho que isso é um aspecto gratificante também. Nós tivemos a oportunidade lá atrás, não encontramos devido à nossa idade talvez esse estímulo, mas estamos tendo a oportunidade de colaborar com os discentes da universidade, a integrar principalmente a teoria e a prática, porque o que nós vemos no ambiente universitário é muita teoria, vocês sabem disso, mas o PIBID, como as meninas falaram aqui, então o PIBID dá a oportunidade de começar a pensar conhecimento e ação, teoria e prática. E a UEM de Caicó tem feito esse esforço, como o professor Teixeira falou aí, de toda essa questão de laboratório, todas essas mudanças, própria mudança no PPP da escola, então isso é algo interessante. Outro aspecto, aprender com vocês alunos que chegam à sala de aula, que isso deve ser ressaltado. Quando os alunos entram em sala de aula, é como que eles são mestres. Digamos, eu estou aqui, tem Beatriz e André, estiveram comigo. Um exemplo, nós sabemos, o professor que está em sala de aula não sabe. Estou dizendo que aconteceu isso, mas isso é a ideia que eu consegui tirar. Então, nós sabemos, o professor não sabe. Quando as coisas começam a caminhar, aí os dois precisam se abraçar, porque tanto eles precisam da gente, da nossa experiência, como nós precisamos dele, através das teorias e das mudanças que estão acontecendo na postura de se ensinar a filosofia em pleno século XXI nos nossos dias. Então é um caminho de construção, e isso é muito importante. Colaborar com os futuros docentes e melhorar nossas aulas. Terceiro aspecto, as universidades, através do PIBID, conseguem perceber que as escolas devem ser os laboratórios na sua formação. A escola da educação básica, ela é parceira, ela é laboratório, ela deve se abraçar com as universidades, e as universidades devem se abraçar também com as escolas básicas. Porque no fundo, nós temos o aluno em processo de formação, cada um na sua etapa, tanto na educação básica quanto na educação superior. Não existe formação de saltos. Eu estou aqui e vou dar um salto lá para frente. Tudo na vida é construído passo a passo, degrau a degrau. Não existe saltos. Então, se eu cheguei à universidade hoje, é porque eu passei pela educação básica. Então, eu preciso da educação básica, assim como preciso da universidade. O foco, a intenção justamente é essa. A formação humana e intelectual do jovem, do aluno,
daquele que se propõe no caminho da sabedoria. Enfim, peço permissão para ler aqui o último parágrafo. Por nos sentirmos afetados por essa experiência, nos colocamos novamente nos bancos da sala de aula. Concluímos uma especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em ensino de filosofia. Iniciamos um mestrado profissional na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mesmo tendo já mestrado. A vontade de estudar, de ser um professor melhor e buscar novos desafios, seriam os desdobramentos desse período que estivemos fazendo parte do programa como supervisor da Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo, município de Caicó. E aqui eu copiei enquanto o Sueli falava. Enfim, o PIBID está aberto à construção. É um terreno fértil, cabe-nos explorá-lo e plantar sim a ideia de que a filosofia não pode ser excluída do ensino médio, porque de todas as disciplinas de humanas, ela é a mais humana entre elas. Bem, então essa aí foi a apresentação titulada Os Impactos do PIBID, Experiência e Formação Continuada. Obrigado, professor Teixeira, Beatriz, Andressa, fiquem aí, peraí, que vai ter discussão aí do Sueli, Emerson. Então temos aí ainda cerca de uns 15, 20 minutos, tá certo? Para perguntas, colocações, tirar dúvidas aí, para a gente relacionar um pouco aí com o relato dos colegas, com essa compartilhamento aí de experiências de pensamento e de práticas em sala de aula, tá certo? Quem tiver pergunta, fica à vontade. Eu queria só, então, eu li, né, um pouco do trabalho lá na inscrição, na hora de fazer a correção, e uma das coisas que eu entendi lá, não sei se vocês poderiam falar um pouco mais, como as atividades do PIBID têm servido de desafio para mudar, inclusive, a estrutura curricular da licenciatura em filosofia da UERN. Não sei se eu compreendi errado na hora que eu estava lendo, e eu não sei se eu perdi alguma coisa na hora que Teixeira estava falando, mas foi um pouco disso que eu entendi. Eu queria que você explicasse melhor, porque uma das discussões que nós temos na formação de professores de filosofia é que quando nós temos, por exemplo, a disciplina de didática, geralmente é alguém da educação que vem dar, e aí a gente está pensando uma didática que vem, enfim, os pedagogos, e a gente não pensa uma didática para o ensino de filosofia, e parece que nesse sentido vocês estão dando um salto aí, já estão se anteciparam, estão trabalhando nisso. Eu depois Jaime esteve lá em Caicó em dezembro, e acho que numa das discussões já me perguntava abertamente assim sobre os impactos do PIBID, no caso na universidade, né? Que não é só o impacto do PIBID em nossas vidas, esse efetivamente a gente pode relatar como os meninos fizeram. Então eu acho assim que no curso de filosofia, como eu disse, no caso lá de Caicó, a UERN nós temos 2 cursos de filosofia, um em Mossoró, uma cidade maior que Caicó, em torno de 300 mil habitantes, e outro em Caicó, uma cidade com 70 mil habitantes. Esses 2 cursos nasceram juntos. Eles, na realidade, tudo foi possível porque em Caicó tinha um curso diocesano, um curso seminarístico, um curso eclesiástico. E aí, era um curso livre. Em 2001, o então bispo, ele firmou um convênio com a universidade, fizeram uma parceria, a igreja abriu o colégio diocesano, a universidade ficou lá durante 5 anos, utilizando o espaço do colégio diocesano, gratuitamente, e fizeram uma parceria para que a universidade incorporasse o curso de filosofia. Existia um departamento de filosofia em Mossoró, em 2002, que atendia outros cursos.
não tinha curso de filosofia em Caicó. Mas através dessa possibilidade, a UERN veio, incorporou o curso seminarístico, o curso eclesiástico, abrindo o curso em Caicó e ao mesmo tempo abrindo um curso também lá em Mossoró. Então 2 cursos abertos em 2002. De 2002 até 2006, nós tivemos um projeto pedagógico, naquele formato 3+1, todas as disciplinas filosóficas nos 3 primeiros anos, e no último ano as disciplinas pedagógicas, com 2 estágios, cada um de 180 horas. Em 2006, por força das resoluções para os cursos de formação de professores de 2002, então todos os cursos foram obrigados a se modificar. Nós fizemos uma modificação no projeto pedagógico. Misturamos um pouco as coisas, mas ainda ficou um curso, embora na intenção a gente quisesse que fosse um curso de formação de professores, mas ainda ficou um curso de licenciatura, mas com muita tentação para o bacharelado. Depois desses 10 anos de experiência, em 2016, nós começamos a discutir novamente o projeto pedagógico, que agora já está nas mãos da Pró-Reitoria, para a renovação do credenciamento do curso. Então é nesse processo que aquilo que, através das experiências que a gente tinha adquirido e também através dos alunos e da professora Reilta, que é uma pedagoga, fez o doutorado na área da educação, mas da educação voltada para a filosofia com crianças. Então, nas nossas discussões, a gente conseguiu colocar, por exemplo, no caso da didática, nós tínhamos apenas uma didática, a didática geral. Então, por exemplo, lá em Caicó tem um curso de enfermagem também, que é a licenciatura. Mas o aluno de licenciatura, ele pode vir fazer a didática lá no curso de filosofia. E o aluno de filosofia faz a didática no curso de licenciatura. E sem nenhum problema, porque é o mesmo componente curricular. Então, a nossa primeira discussão foi sobre a didática específica para a filosofia. Aliás, a nossa primeira ideia era proibir, através das orientações, que o aluno de filosofia fosse fazer didática em enfermagem. Mas como não tem como proibir, já que o sistema é aberto e também não é dessa coisa, a gente viu depois que não faria sentido. Então, na renovação, a primeira coisa que nós fizemos, vamos criar uma disciplina chamada didática do ensino de filosofia. Manteremos a didática geral, mas terá uma didática específica chamada didática do ensino de filosofia. Então, nesse sentido, a gente conseguiu mudar isso aí. Um outro aspecto era o aspecto do TCC. Eu queria até que tivesse sido um pouco mais ousado, mas aí o departamento não aceitou. No projeto de 2002, pedagógico 2002 e 2006, tinha uma palavra lá, chave, que era assim, que os TCCs deveriam ser, enfaticamente, obrigatoriamente, uma temática filosófica. E aí a gente se entende o que é uma temática filosófica nesse ambiente, que você tem que tratar o conceito X no filósofo Y. E o aluno, o processo de formação de professor dele, que é via escola, com os estágios, ele mantém, ele faz diagnose, ele faz relatório de diagnose, faz relato de experiência, faz isso tudo. Mas paralelo a isso também ele fazia um TCC focado, como se fosse um curso de bacharelado, certo? Então nós conseguimos tirar essa palavra, obrigatoriamente filosófica. O que a gente queria era dizer, né, e depois eu fui verificar as atas, porque essa discussão é feita no núcleo docente estruturante, só depois é que vem para o departamento. Eu fui verificar as atas, nas atas do núcleo docente estruturante eles tinham retirado a discussão. A discussão era bem mais rica, era a possibilidade de fato que o aluno que está fazendo a licenciatura em filosofia, ele possa concluir o curso dele com uma pesquisa que nasce lá da escola, que nasce no chão da escola, com uma pesquisa que tem, claro, que tem uma intencionalidade filosófica. Nós não estamos em um outro curso, nós estamos em um curso de filosofia que tem uma intencionalidade filosófica, mas que seja uma pesquisa que possa nascer das discussões de estágio, que possa nascer lá daquele chão da escola. Isso nós não conseguimos, mas conseguimos tirar a palavra enfaticamente, obrigatoriamente filosófica, o que dá mais possibilidade. E a outra é a questão do laboratório de prática de ensino de filosofia, que nós gostaríamos que fossem espaços onde acontecessem projetos de ensino. Da mesma forma que nós temos os projetos de pesquisa, por meio das iniciação científica, a gente queria que o curso tivesse um espaço de 400 horas, onde os professores apresentassem projetos de ensino.
na área de ensino de filosofia. Isso a Pró-Reitoria que cortou. A Pró-Reitoria disse que não era viável, porque ela não tinha como controlar a quantidade de horas do aluno e nem tinha como controlar também a quantidade de horas para esse professor de ensino de filosofia. Ela disse que iria dificultar. E aí nos obrigou a colocar emendas, códigos e referências, transformando os laboratórios, 3 laboratórios, transformou esse grande laboratório que a gente tinha pensado, com atividades livres de projetos de docência, em 3 laboratórios de 90 horas cada, como se fosse uma disciplina. Então, avançamos um pouco, sim, e a professora Reilda, ela ainda conseguiu colocar como uma disciplina optativa, uma disciplina de filosofia com crianças. Então, é nesse sentido que eu acho que o PIBID, no meu modo de ver, ele terminou impactando, né, o curso de licenciatura, né? E eu, propriamente, eu sou bacharel e depois é que eu fiz a licenciatura. Já depois de ter dado aula quase 10 anos na licenciatura. É uma coisa estranha. O bacharel dando aula na licenciatura. E depois eu fiz licenciatura. Mas reconheço que, enquanto coordenador do PIBID, o PIBID, ele impacta em mudanças na minha sala de aula na universidade, né? Eu tento agora ter essa intenção também. Ou seja, eu me convenci, está claro para mim que eu estou num curso de formação de professores. Não está claro para os meus colegas de departamento que nós estamos no curso de formação de professores. Para eles, nós estamos no curso de formação de filósofos, que poderão ou não ser professores. Essa é uma das dificuldades que nós temos. Tanto que existe uma ideia sorrateira, que vem crescendo há bastante tempo, de se criar, além da licenciatura, também um bacharelado. Porque o bacharelado atenderia às intenções e às atenções desses professores que não querem discutir o ensino de filosofia e querem Deodato falava ontem, essa discussão mais pura. Por exemplo, no caso do PIBID de filosofia, eu fiz a experiência, gostaria que outros professores do meu departamento fizessem a experiência como coordenador, mas cada um tem um problema pessoal, uma desculpa pessoal para não fazer a experiência como coordenador do PIBID. Ou seja, não querem, de modo algum, embora estejam no curso de licenciatura, no curso de formação de professores, não querem de modo algum ter a ver com a escola, ter a ver com a discussão sobre ensino e assim por diante. Acha que o curso tem disciplinas pedagógicas demais, essa dificuldade que a gente enfrenta. Então, mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu, através da experiência do PIBID, das discussões que foram postas lá, romper essas barreiras. Só complementando, eu faço a colocação porque, tomando pela licenciatura em filosofia aqui do FRN, aí temos os laboratórios, né? E eu acho que o laboratório poderia servir, por exemplo, para ver material de professores que estão pensando numa didática para o ensino de filosofia, né? Mas geralmente não é isso que acontece. Aí quando a gente vê uma didática lá na pedagogia e vamos estudar Libânio, Demerval Saviani, sei lá quem, que assim, né? Até tem uma perspectiva filosófica, mas não é a preocupação principal deles. É por isso que eu acho importante pensar isso, né? E colocando esse tipo de situação. Codalvo? Nessa proposta nova de didática direcionada à filosofia, qual é a diferença entre essa proposta nova e a proposta já acontece didática? Tomando pelos ementários, elas são completamente diferentes. Na atual, é uma didática voltada, e nas referências também, uma didática voltada exclusivamente para a discussão sobre o ensino de filosofia. E aí tomando como aporte de referência, de fundamentação teórica, filósofos que estão discutindo o ensino de filosofia. Professores filósofos, professores que estão discutindo filosofia. Na didática geral que a gente tinha anteriormente, então que você vai olhar lá pela ementa, tem uma perspectiva histórica, tem uma perspectiva de discutir alguns temas de aprendizagem, de ensino, mas de uma perspectiva bem geral. E aí o aporte referencial desse outro complemento, ela é bem geral, né? Libânio, como ele colocou, e outros autores que estão discutindo a didática numa perspectiva mais ampla, e não numa perspectiva bem mais específica. Agora, é claro, por exemplo, no nosso caso do curso de filosofia, a professora que assume a disciplina didática,
ela tenta romper, mesmo agora atualmente, ela tenta romper um pouquinho, e aí na terceira unidade ela abre espaço para uma discussão sobre a didática específica do ensino de filosofia. Mas é complicado porque alunos de outros cursos, eles podem fazer essa mesma disciplina. Bem, então vamos concluir aqui esse primeiro relato aí de experiências, né, do subprojeto da UERN. Obrigado. Obrigado a todos. Então, sem muita demora, enquanto o pessoal está descendo aí, eu queria chamar o subprojeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para apresentar aí o trabalho de um olhar crítico sobre as influências do PIB, filosofia, UFRN.